Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como conteúdo. A nossa aula é a aula 12 e o conteúdo é revisão e avaliação. E vamos dar início à nossa revisão. E vamos revisar os conteúdos da unidade 2. Então, primeiramente, nós abordamos sobre a música. Então, para que aconteça a música, é necessário que haja o som. E o que é o som? Para que o som aconteça, tem que haver uma fonte sonora. Então, essa fonte sonora pode ser através de sons corporais, pode ser através de sons naturais, ou seja, da própria natureza, do passarinho, do trovão, e também pode ser através de ruídos que podemos escutar na nossa própria casa. Por exemplo, o barulho do ar-condicionado, do ventilador, do liquidificador. Então, é possível fazer música através de ruídos e sons corporais? Sim, é possível, desde que esses sons estejam organizados harmonicamente. Então, através dos sons é que podemos fazer a música. Então, vamos conceituar o que vem ser a música. Bem, a música é uma organização de sons e silêncios no tempo. E para entendermos a música, precisamos entender sua matéria-prima, ou seja, o som. Então, o som, como eu já falei, ele pode ser ouvido através de uma fonte sonora, que eu já falei que pode ser uma fonte sonora, pode ser através de sons corporais, de ruídos ou sons naturais. E o som, ele é classificado em o quê? Em altura, em intensidade, duração e timbre. E vamos conceituar o que vem ser a altura. Bem, com relação à altura, os sons eles podem ser classificados em sons agudos e sons graves. Então, vocês lembram o que é som agudo? Então, vamos ouvi-lo. Preste bem atenção, olha só. Então, a gente pode considerar os sons dos pássaros em sons agudos. Por exemplo, vocês que vão, por exemplo, por um caminho, algum de vocês tiverem a oportunidade de ir para a escola e escutar esses sons da natureza, por exemplo, os sons do pássaro, que são considerados o quê? Sons agudos. E agora vamos ouvir o que vem ser um som agudo e um som grave. Preste bem atenção. Então, prestaram atenção? Bem, foram dois instrumentos musicais. Primeiro o violino, que tem um som agudo, um som bem fininho. Depois o violoncelo, que é um som mais grave, né? Então, essa é a diferença da altura. Então, a altura, ela é dividida em quê? Em sons agudos, que é o som, pode ser identificado como sons dos pássaros, do violino, e também o som grave, que são o rugido, por exemplo, de uma onça, de um cachorro, e também do violoncelo, né? São sons graves. Os elementos do som também podem ser classificados em intensidade. Então, vamos conceituar o que é intensidade. Em termos de intensidade, os sons podem ser fortes ou fracos. A capacidade que o ouvido humano tem de sentir um som depende da intensidade do som, mas também da sua frequência. Os sons muito fracos não são sentidos e os sons muito fortes podem provocar lesões. A intensidade de uma onda sonora depende da amplitude dessa onda. Lembra quando eu falei que, por exemplo, sons muito intensos podem causar lesões? Por exemplo, quem utiliza o fone de ouvido de um celular muito intenso, então ele pode provocar lesões. Então, muito cuidado quando utilizar os sons, certo? Os sons para ouvir o celular. Então,
Vamos agora identificar um outro elemento do som, que é a duração. Bem, a duração representa o tempo em que o som dura. A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isto é, o som é curto ou longo. É a característica que revela o tempo da emissão de um som e depende do tempo que duram as vibrações do objeto que os produz. Então, vamos dar um exemplo de sons que duram muito, sons longos e sons curtos. Vamos lá. Então, esse foi um som longo. Agora vamos ver um som curto, o exemplo. Então, prestar atenção, o som longo é aquele que tem uma duração longa e o curto é curtinho, como uma palma, como nós demos o exemplo. E agora, outra classificação do som, que é o timbre. Timbre é esta propriedade do som que nos permite distinguir uma fonte sonora de outra, apesar de estarem a produzir sons com a mesma frequência e intensidade. E agora vamos identificar os instrumentos musicais. Então, instrumentos musicais. Os instrumentos musicais podem ser classificados de acordo com o modo como eles produzem sons, ou seja, cordofones, idiofones, membranofones, aerofones e eletrofones. Então, primeiramente, nós podemos identificar os cordofones, ou seja, instrumentos de cordas, que são esses aqui, tá? Eles são tocados através de uma corda, aqui também, certo? Todos esses são considerados instrumentos de corda, certo? Depois, nós podemos identificar também os aerofones, certo? Os aerofones, eles são tocados através do quê? Do sopro, não é isso? Então, são esses aqui, ó. Todos esses aqui são o aerofone e depois o membranofone, que são esses aqui, certo? E o diofone, que são esses aqui. Então, a gente vai identificar cada um desses. Então, vamos ver o que é cordofones. Então, cordofones são instrumentos de cordas, conjunto de instrumentos cujos sons são resultados de cordas esticadas. Existem dois subgrupos simples, piano e cravo, em que existe uma corda para cada nota, e os compostos, violão ou violino, entre outros, em que uma corda pode gerar diferentes sons dependendo do local em que a música aprende. E o diofone? O diofone são instrumentos em que o som é resultado das vibrações no próprio instrumento, por meio de percussão, embatida, fricção, agitação ou sopro. Nessa categoria temos diferentes instrumentos sem altura definida, como agogô, cachixi, triângulo, clave, instrumento com altura definida, como xilofone e metalofone. Então vamos dar um exemplo do idiofone. Então, esse foi o idiofone. Então, vamos dar continuidade. Vamos agora classificar membranofones, que são instrumentos de percussão. O som é produzido por uma membrana esticada, é gerado por percussão por meio do impacto das mãos do músico ou de baquetas. Instrumentos de membranas que são percutidos, que são tambores, congas, atabaque, tímpano, etc. Então, vamos dar um exemplo do membranofone. Então, tambor é um instrumento de percussão consistindo de uma membrana esticada percutida, utilizado em todos os tipos de música. O tambor contribui para a marcação do tempo. Cada cultura e gênero musical utiliza um conjunto de
tambores, que serve para definir uma personalidade rítmica. Então, vocês ouviram o tambor. E depois nós temos o aerofone. O que vem ser o aerofone? São instrumentos de sopro, instrumento em que os sons são resultados da vibração do ar, sem passar por tubo, gaita de boca e acordeon, ou passando dentro de tubos que são flautas, saxofones e trombones. E a gente vai mostrar rapidamente aqui a flauta de Bizet, que é mais antigo dos instrumentos da família de tubo interno, no qual tem origem medieval e é utilizada atualmente na musicalização. Consiste em um tubo com furos para 7 dedos e um furo para o dedo polegar, que serve como clave de oitava. Depois nós temos a classificação do eletrofones, que são instrumentos elétricos. O som é produzido por meio de equipamentos acionados pelo músico, mas que depende da energia elétrica para funcionar. E agora nós vamos, um outro assunto, vamos conceituar a ópera. A ópera é um gênero de música teatral em que uma ação cênica é harmonicamente cantada e acompanhada de instrumentos musicais. As apresentações são geralmente feitas em teatros, acompanhada por uma orquestra ou grupo musical menor. A ópera é parte da tradição da música clássica europeia e ocidental. E agora vamos para a origem da ópera. Sua origem remonta às tragédias gregas no século IV a.C. O dramaturgo Sófocles já combinava a música e a encenação para interpretar as tragédias gregas. Vamos agora à classificação, a características principais de uma ópera. Uma ópera segue basicamente uma programação padrão. Primeiro, abertura. E a música tocada pela orquestra. Depois o recitativo, diálogo entre os atores principais. Depois vem os personagens, que são categorizados por tipos de voz, como soprano, mezzo-soprano, tenor, barítono e baixo. Depois vem os personagens secundários, que participam do coro. Depois vem a história, que conta uma narrativa dramática. Depois vem a encenação, que inclui figurinos elaborados, designs cênicos e, às vezes, coreografia intrincada. E elementos significativos, que são iluminação e efeitos visuais. Depois vem os personagens da ópera. Cada tipo de voz tem um papel específico na ópera, frequentemente ligado a tipos de personagens ou funções dramáticas particulares. Depois vem a narrativa, que na maioria das vezes baseada em eventos históricos, mitologia, literatura ou até mesmo temas contemporâneos. Depois vamos falar sobre a ópera em Manaus. O Festival de Ópera, o FAO, foi criado em 1997 e tem como sede o imponente Teatro Amazonas em Manaus, inaugurado em 1896. O FAO é talvez o principal evento cultural do estado e o mais importante festival de ópera do país. A ópera no Amazonas é um evento popular e de todas as classes sociais e é considerada a plateia mais jovem do mundo. Nas primeiras edições, tudo era importado do leste europeu: orquestra, solista, cenários e figurinos. A partir da criação do corpo artístico, como a Amazonas Filarmônica, o Coral do Amazonas e o Corpo de Dança do Amazonas. E agora vamos mostrar para vocês as óperas realizadas no Teatro Amazonas com títulos tradicionais. Ana Bolena, de Caetano Donizetti, Peter Grimes, de Benjamin Britten, Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, Tosca, de Puccini, Segundo Tabarro, de Giacomo Puccini, Diágoras das Carmelitas, de Francis Poulenc, Carme, de Jorge Bizet, La Traviata, de Giuseppe Verdi, O Barbeiro de Sevilha, de Giacomo Puccini, O Caixeiro da Taverna, de Guilherme Bestin, Anel de Nibelungo, de Wagner, inédito no Brasil. E agora as óperas realizadas no Teatro Amazonas com títulos nacionais. Piedade, de João Guilherme Raiper, O Contratador dos Diamantes, de Francis Mione, O Menino Maluquinho, sob direção artística do Maestro Malheiros. E vamos resumir para vocês o que é
a ópera Piedade. Vamos fazer um resumo. Então, bem, Piedade, ela foi escrita e musicada por João Guilherme Hype, foi apresentada no 25º Festival Amazonas de Ópera, baseada em fatos, narra a história do triângulo amoroso entre Euclides da Cunha, Ana e Dilermando de Assis, que aconteceu no século XX, no Rio de Janeiro, no bairro carioca Piedade. E vocês sabem quem foi Euclides da Cunha? Euclides da Cunha, ele foi um escritor, jornalista e professor brasileiro, autor da obra Os Sertões. Ele foi enviado como correspondente do Sertão da Bahia pelo jornal Estado de São Paulo para cobrir a guerra no município de Canudos. Suspeitando que estivesse sendo traído por sua esposa, Euclides dirigiu-se para a casa do amante, que era oficial do exército e atirador, e sem o êxito tentou alvejá-lo, mas foi assassinado com 3 tiros que atingiram o coração e o pulmão. Anos mais tarde, seu filho tentou uma vingança, mas teve o mesmo fim do pai. Depois nós vamos fazer um resumo do Contratador dos Diamantes. A trama se passa em Minas Gerais no século XVIII, especificamente no atual município do Diamantina, e tem como personagem central o contratador de diamantes, aristocrata, que mantinha um contrato de permissão para a exploração de ouro e diamantes na colônia e seus movimentos de resistência ao controle e exploração da coroa portuguesa, vislumbrando a emancipação da colônia. E a consolidação do FAO em 2003, ele foi evidenciada pelo Encontro Anual de Ópera Latino-Americana, em Manaus, marcando a primeira reunião no Brasil dessa entidade que congrega representantes de teatros de ópera de toda a América Latina e Espanha. E a Secretaria de Cultura e Economia Criativa informou que o governo do Amazonas, a partir desse ano, ou seja, 2024, não realizará o Festival de Ópera por tempo indeterminado, de acordo com o decreto de redução de gasto. Então, a ópera, desde esse ano, não tem uma data definida quando vai ser a próxima, mas é um espetáculo grandioso. Quem teve a oportunidade de ver esse espetáculo, que não deixa nada a desejar em ópera nenhuma do mundo. E também existe a ópera nacionalista, que tem aqueles contos, por exemplo, as lendas daqui do Amazonas, por exemplo, Piedade, que ela foi apresentada toda na língua portuguesa, já que a maioria das óperas elas são em latim, certo? E também com o idioma italiano. Então, quem teve a oportunidade de vir aqui em Manaus, viu um grandioso espetáculo. E agora nós vamos mostrar para vocês um QR Code. Se vocês tiverem a oportunidade de apontar o celular, vocês vão verificar aí todas as óperas que o Teatro Amazonas realizou, desde o início até o ano passado, certo? Então, assim chegamos ao final da nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido.